Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, dia de CPI da Havan. Hoje é CPI da Havan. Luciano Hang está lá ainda sendo arguido por vossas excelências, os senadores da República. Mas, na verdade, não é Luciano Hang quem está lá, e sim os empresários ligados a Bolsonaro, os empreendedores, os geradores de emprego que ousaram dar apoio ao presidente Bolsonaro. Digo isso por minha conta e risco, mas se fosse eu um empresário, estaria também lá no banco dos réus, ou pelo menos me sentindo parte da arguição de hoje. Porque se trata, na verdade, sim, de um destilar de ódio a empreendedores que ousaram, repito, apoiar o presidente ou o candidato fora do sistema. A CPI de hoje não tinha nenhum propósito. Ela não tem um foco, não tem um objetivo específico. Os senadores da República, para culpar o governo, estão apostando no olho mágico, sim, ou melhor, estão apostando no buraco da fechadura, espiando a vida de quem podem e de quem não podem para ver se encontram algo ilícito capaz de, finalmente, dar uma sustentação à narrativa já pronta em forma de relatório da CPI. Todo mundo já sabe disso. Bem, eu confesso, os amigos, estava já há muitos dias sem acompanhar a CPI, graças a Deus, porque, confesso de novo, acompanhar esta CPI me gera um desconforto espiritual. Bem, mas sem muito mimimi, o fato é que eu me espantei sim com a presença de Luciano Hang hoje no banco dos réus, porque pensei que lá ele pudesse ir apenas para ser condecorado, porque afinal de contas ele doou 200 respiradores para a cidade de Manaus. Pensei por alguns segundos que ele podia ser homenageado por isso. Não, mas ele não está lá para ser homenageado. Ele está lá para ver a sua reputação queimada e da sua empresa também. Sem nada contra Luciano Hang, na verdade, sem nenhuma prova, a CPI passou a ridicularizar a sua empresa e o seu empreendedorismo. É isso mesmo. Com muito ódio de quem enriqueceu trabalhando, o senador, os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros desrespeitaram sem parar o empresário Luciano Hang, de várias formas. Renan chegou a chamá-lo de palhaço, o que, certamente, é um elogio para a maioria dos brasileiros. Pelo menos, quem é chamado de palhaço não é chamado de ladrão, por exemplo. Pena que Luciano Hang não pôde dar essa resposta, porque já estava na fase de arguição. Ele podia começar se apresentando como um palhaço. Sou palhaço, mas não sou ladrão. Mais ainda, poderia ter dito: nunca usei do patrimônio público, daquilo que é do povo, para benefício pessoal, como, por exemplo, usar avião da FAB para fazer implante no cabelo. Sou palhaço, sou careca, mas sou honesto e sou limpinho. Bem, ironias e brincadeiras à parte, o fato é esse. A CPI, hoje, por não ter objetivo real, tornou-se a CPI da Havan. Nada mais do que isso. Amanhã poderá ser a CPI do pipoqueiro da esquina, a CPI dos homens calvos ou a CPI dos barrigudos, sabe-se lá, pode acontecer qualquer coisa, até que finalmente encontrem algo ilícito que possa ser usado contra o governo. Claro que isso não acontecerá. Mas prazo a CPI tem de sobra, pelo menos até um dia antes das próximas eleições. É bastante tempo para tentar achar uma mancha de batom na cueca do presidente.
Bem, comentários à parte, estou fazendo esse vídeo mais para não deixar os amigos na saudade, porque, de novo, essa CPI não traz nada, apenas a repetição da velha fórmula de malícia diabólica. Quero apenas observar o seguinte: novamente ouvi de excelências lá da CPI, de alguns senadores, o uso, a referência ao iluminismo. Os senadores enchem a boca para dizer que todo o processo desta CPI é pautado pela ciência, pelo respeito ao humano, pelo iluminismo. Bom, eu preciso alertar alguns amigos que se deixam comover com essas belas palavras, iluminismo, humanismo, que tudo isso é degradante, mas cai muito bem à estirpe da própria CPI ou dos próprios senadores da CPI. O que é o iluminismo? O iluminismo é a primeira grande decadência humana. Explico. O homem, há 500 anos mais ou menos, o ser humano, deixou ou preferiu deixar de ser chamado de cristão ou ser considerado cristão. Tudo isso por conta da má filosofia. A má filosofia que começou com Guilherme de Ockham, por exemplo, e encontrou o seu apogeu em René Descartes. Essa filosofia, embora os seus autores, os filósofos referidos, se dissessem cristãos, separava a ciência da fé, ou melhor, separava o ser humano de seu Criador. Até a Idade Média, o homem era considerado filho de Deus, ou então animal racional, que para os medievais significava a mesma coisa que filho de Deus, tendo em vista a referência aos gregos, que dizia que a racionalidade era um dom específico de um único animal na Terra, o ser humano, e, portanto, esse dom era divino. Portanto, os cristãos tinham essa referência, eram filhos de Deus, e a sua característica, ou o que provava esta paternidade, ou esta filiação, melhor dizendo, era a racionalidade. Bem, quando chegam os iluministas, por exemplo, o homem deixa de ser filho de Deus e passa a ser apenas homem, porque a filosofia diz, a partir daquele momento, que não temos mais nenhuma relação com Deus, nem sequer sabemos se ele existe. O racional é de única e exclusiva capacidade humana, portanto, o homem não é mais filho de Deus, é apenas homem. E é esse o sentido do iluminismo, é o homem que ilumina a si mesmo. Acontece que essa primeira grande degradação, essa primeira queda, não se sustentou e o homem continuou caindo. Depois do iluminismo, bem, aí surge o liberalismo, porque o homem não se contentou em ser apenas homem. Ele quis ser apenas um animal, porque uma vez que é apenas homem e não tem mais vínculo nenhum com Deus, ele é só um animal racional. E o liberalismo tem muito disso, porque o animal liberal, ele quer apenas o prazer. Então, o homem que era filho de Deus e depois passou a ser apenas homem, no liberalismo agora é só um animal. Mas espere, a outra queda ainda maior, não se contentando em ser agora apenas um animal, vem do liberalismo, ou surge do liberalismo, o comunismo, que já tira do homem até a capacidade de ser animal, porque no comunismo o homem nem sequer é um ser vivo, é só uma peça, uma engrenagem no sistema. Nesse sentido, o ser humano no comunismo deixou de ser humano, deixou até mesmo de ser animal. Ele é só uma peça. Mas é claro, um comunista jamais nos dirá isso. Olha, vocês, para nós comunistas, são apenas máquinas. Não, ele não dirá isso. Ele tentará alçar o comunismo, ele mesmo, à condição de obra humana. E aí, ele te convencerá de que luta pelo humanismo. Só que é tudo balela,
porque desde o iluminismo tudo foi perdido. O homem deixou de ser homem, mas também deixou de ser animal, para ser isso, uma pecinha do sistema. É por isso, talvez, que os comunistas não suportam uma pessoa autêntica. E não foi por outro motivo que Luciano Hang foi convocado a essa CPI. Ele é suspeito de ser uma pessoa autêntica. É por isso que ele está lá no banco dos réus. Porque, afinal de contas, é com o seu direito, a sua liberdade de expressão, que ele pode colocar as verdades na cabeça das pessoas que ainda não despertaram. Os iluministas da CPI estão possuídos pelo desejo de destruí-lo, porque afinal ele fez da CPI um vexame ainda maior do que ela já é. Porque olhando para Luciano Hang no banco dos réus, só podemos dar sim risada dessa CPI. O palhaço mostrou quem são os verdadeiros palhaços nessa história. Parabéns, Luciano Hang. Por enquanto é isso. Depois a gente volta.